Salve, salve, meu querido George! Acertamos a paleta hoje de Eu vi isso em homenagem, né? Ah, obrigado. Porque sabia que eu tô começando a torcer pro Palmeiras? Tô começando a torcer pro... Não, eu tô falando sério, não tô tá brincando. Bom, tudo bem. Até eu tenho que aproveitar a fase do Palmeiras. Entendi. Eu sou um cara que eu vou migrando por fases. Entendi. Né? Bonito. Pô, e o seu salve, salve, ele tá com uma nova entonação. Você tá procurando evitar os... Ser mais rápido. Ah, tá. Mas pra evitar também os haters que ao mesmo tempo imitam, você tá fazendo num outro ritmo. Não. Tudo bem. Deixa quem quiser imitar, pode imitar, não tem problema nenhum. Até porque o salve, salve é o que eu sempre digo. Não é originário de Eric Betting nunca. Salve, salve, amável assinante. Salve, salve. Silvio Luiz sempre abriu as transmissões dele no salve, salve e me ensinou muito exatamente isso. Porque salve, salve, você tá falando com todo mundo, né? Não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos apresentar nossas convidadas, salve, né? Salve, salve. Juliana Manzato. Oi. Seja bem-vinda. Isabela Danelucci. Eu quase fiz o troca. Eu fiz. Daniela. Daniela, tem gente que me chama de Daniela. Não. Rola, né? Deve rolar, né? Muito. Deve rolar. Olha, bom, eu não sou bom para nomes. Minha mãe já me chamou pelo nome do meu cachorro, então tá tudo certo, né? Então em casa a gente geralmente sabe errar nomes. Com a sua excelente memória, você não é bom para nomes? Não, para nome eu sou. Eu sou péssimo para várias. Eu sou péssimo para cargos, mas pra vocês cargos. São fundadoras da W Content, certo? Sim. Aí foi fácil, vocês me ajudaram, tá? Mas eu já confundi prefeita com presidente. Tudo tranquilo, né? Assim, fácil. Começa com P. Começa com P, exato, né? Isabela Danelucci, Daniela Isabelucci. Isabelucci, eu acho que gostei. Vai bem? Isabelucci. Um novo sobrenome. Agora, vamos lá. Uma agência para dar mais protagonismo às mulheres no esporte. Posso resumir muito resumidamente? Pode. Como é que surgiu a ideia de fazer isso e como estamos hoje trabalhando a W Content? Sejam bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada. Bom, a W foi fundada pela Juliana, né, há mais de 10 anos. Então, a Ju já está ali... Eu sou mais recente no meio esportivo, no meio de conteúdo, influência. Acho que a Ju pode contar um pouco... De como surgiu. Eu fiz minha transição de carreira para esporte em 2015, 2016, quando eu comecei a trabalhar com a ESPN, e aí conheci o ESPNW, que estava chegando no Brasil. E a partir daí veio uma acho que é destino... conexão, energia, enfim, de entrar no universo do esporte feminino e entender que existia um mundo ali dentro que ele era muito pouco explorado. E desde então eu falei, se for para trabalhar com esporte, eu vou trabalhar com mulheres, né? Então começou daí. E aí, inicialmente a W, ela surgiu para me atender como influenciadora, porque eu falava, bom, eu não posso trabalhar sendo tudo. Então, eu preciso ter alguém que chegue na frente. Então, eu vou ter uma agência que vai fazer isso para mim. Né? Então, veio deste lugar e estamos aí desde então, passou por muitas fases. A Isa entrou em 2022. Então, a W tem uma história interessante porque ela não é só feita para mulheres, mas ela é feita por mulheres que, desde quando a Isa chegou e a gente se tornou sócia, eu engravidei, tive filho, tive licença maternidade, a Isa engravidou, teve filho, licença maternidade. A gente escolhe datas bem específicas para parir, né? A Ju teve a Copa do Mundo Feminina da Austrália. Bom período. Bom período. E a Isa fazendo entregas Olimpíada. E eu na Olimpíada de Paris. Bom período também. A gente escolhe então, bem. Exatamente. Então, eu acho Agora só esse ano de Copa, eu acho ano que esse vem ano ano de ter, Copa né? feminina no Olha, Brasil. Todo ano, alguém da W engravida. Todo ano tem alguém grávida do cast. Esse todo ano ano ainda não teve nenhuma. Esse né? ano não surgiu ninguém. Eu acho que a gente não, né? Do tipo, não pensamos no segundo filho neste momento, né? Eu, pelo menos, não penso. A Isa é um pouco mais entusiasta nisso, mas, enfim. Eu acho que tem esse lugar de lá atrás, né? Quando a gente fundou, pensar muito nisso. Porque mulheres, elas... Quando a gente fala sobre trabalhar mulheres como um todo, a gente tem muitas peculiaridades no esporte mais ainda. Porque a gente está falando, né, de duas empresárias que tiveram licença maternidade, um monte de coisa ali. O atleta passa por muitas coisas parecidas. Como é que você trabalha imagem? Como é que você constrói isso? Como é que você é vulnerável com o seu empresário? Como é que você
como é que você faz pausas na sua carreira. Então, tem alguns pontos de conexão que a gente entendia, e a ideia surgiu desse lugar de ter um universo muito além do que as pessoas imaginam quando a gente fala de mulheres no esporte. Deu para ter licença maternidade? Não. Olha. 20 dias, cada uma, eu acho. Mas, Empresária, né? Não tem jeito. Não, Tem que exato. parar. Não Mas tem você como. sabe que foi muito bom. Assim, eu não... Óbvio, né? Temos nossos privilégios de poder voltar a trabalhar com 20 dias, né? E trabalhamos em casa, então acho que... a tivemos alguns cultura, privilégios. a cultura da empresa ajuda Sim. a levar isso adiante. É que empresário nunca para de trabalhar, é sempre aquela história. Mas eu acho, Nunca Eric, para que e não tem para, na um verdade. negócio que, assim, por exemplo, a gente tem clientes presentes em 7 países. Então, o fato de ter um escritório, a gente trabalha com times híbridos, dependendo do Sempre. projeto, sempre, porque eu tenho que ser dinâmico. E o fato da gente ter esse lugar do tipo, cara, a gente não quer ter escritório justamente para ter essa liberdade. E uma liberdade que também permite que as nossas clientes enxerguem dessa forma, sabe? E eu digo, e isso faz parte da cultura. Então, quando a gente já contrata gente que sabe que vai bem no home office, que sabe que vai bem nessa construção de trabalho mesmo, né? Então, eu acho que isso fez com que a gente conseguisse voltar de uma forma mais leve, conseguisse atender os clientes de um lugar também melhor, e que colocava a gente também num lugar vulnerável com essas clientes, de falar assim, cara, tudo isso aqui é maternidade, porque elas veem isso, né, do tipo, então a gente tem os nossos filhos, mais 28 filhas, né, que são 28 Nossas clientes, né, 28 clientes hoje. 28, 30 clientes, mais ou menos. E como é empreender dentro de todo esse contexto? Olha, Desafiador, é, né? Acho que... mas, ao mesmo tempo, é muito satisfatório, porque a gente trabalha com um propósito, né? Então, assim, nós somos mulheres que crescemos com pais incentivando no esporte, praticando atividade física, numa época que não tinha tanta visibilidade, então... E aí a gente vê muitas mulheres parando a atividade física quando terminam a escola, porque onde eu vou jogar, como que eu vou jogar, vou ser mãe, não tem horário, e trabalhar agora nesse meio, assim, é como se a gente estivesse realizando um sonho, assim, né, não nos tornamos atletas, mas estamos trabalhando do lado delas, ajudando elas a monetizarem, a abrirem oportunidades. Então, é desafiador, porque também é um campo muito novo, assim, ainda é muito pouco explorado. Então, a gente está meio, como fala, chegando aqui... a gente tá abrindo caminho no mato. Caminho no mato, né? Assim, a gente tá construindo um lugar, assim. A gente está fazendo dessa forma aqui no Brasil. Então, é desafiador, mas é muito satisfatório. E eu acho que também tem um lugar que, assim, quando você empreende e você constrói a tua empresa, você tem uma possibilidade muito grande de construir seu modelo de negócio, sua cultura, sua gestão, a maneira... implementar seus valores inegociáveis. E eu acho que a maternidade, assim como paternidade, ele te coloca num lugar em que você entende completamente quais são os seus valores inegociáveis. Então, hoje, quando a gente fala dessa construção como modelo de negócio, a gente tem lugares que a gente fala, cara, isso aqui é importante para quem? É para a empresa? Tá bom? Mas para a gente talvez não seja tão importante assim. Então, a gente não vai fazer isso aqui acontecer. E isso também acaba limitando, são escolhas, né? Porque você tem um outro caminho. Então, por exemplo, o fato da gente ser boutique e ter uma operação mais enxuta permite que a gente seja muito próxima das nossas clientes. Permite que a gente construa uma gestão num outro formato. Então, isso acaba sendo muito legal, porque é aquilo. Peraí, por que nunca ninguém fez assim? Deixa eu tentar, deixa eu ver se é assim mesmo, deixa eu construir esse lugar. Eu acho que existe essa curiosidade nossa também de construir esse caminho, porque eu sou uma pessoa que eu acho que dá para ter tudo. Eu acho que dá para você maternar da melhor maneira possível, dá para você ter sucesso profissional, dá para você fazer, só que você precisa encontrar o equilíbrio. Tem dia que não dá para encontrar o equilíbrio, tem dia que a gente dá uma surtada também. Mas eu acho que a gente, dentro de todas as possibilidades, dos nossos privilégios, como a Isa falou, a gente conseguiu construir esse caminho. Estamos construindo, né?
Mas a gente conseguiu seguir esse caminho. E eu acho que a gente vê a mudança no dia a dia, sabe? Então, assim, em pequenos detalhes. Então, assim, uma campanha, a marca vira pra gente e fala assim, nunca tinha parado para pensar que no futebol feminino acontecia isso. Nunca tinha parado para pensar que existe uma comunidade de mulheres que amam jogar basquete. Então, a gente trazer também... E aí a gente vai vendo essa mudança no dia a dia, como se você evangelizar para o esporte feminino. O esporte feminino é legal, o esporte feminino precisa de mais praticantes, é aberto a novas possibilidades, então a gente acaba vivenciando a mudança no dia a dia, claro, trabalho de formiguinha, mas ele acontece, sabe? Então, acho que isso é positivo, assim. Como é que é esse trabalho de decisão de cliente? O que vocês buscam, que cliente vocês buscam ter para dentro de casa? Depende. Porque a gente tem 2 frentes, né? A gente tem a frente de talentos, vamos dizer assim, que a gente trabalha 3 pilares, né? Que são atletas de alto rendimento, jornalistas e creators. E a gente tem marcas. Então, nessa parte de talento, a gente realmente trabalha muito como curadoria. Então, a gente tem uma linha editorial. Então, quando eu decido trabalhar com uma jornalista desta linha aqui, eu já sei quais caminhos que eu vou ter com outras jornalistas desse mesmo perfil, né? E isso me posiciona no mercado. Então, assim, eu falei de jornalistas, mas assim como atletas, assim como criadoras de conteúdo, eu acho que esse é pro todo. E das marcas, a gente faz um trabalho de curadoria para essas marcas. Que daí, a curadoria / consultoria, que é, ok, quero entrar no esporte feminino, quero entrar nesse lugar esportivo com mulheres. Como eu faço isso? Então, a gente tem esse caminho. E aí, aqui, Eric, a gente, cara, tem um mercado que a gente sabe que precisa da gente, mas que muitas vezes ainda não despertou para esse lugar. Então, eu ainda tenho campanhas que vão para um lado muito mais conservadores no sentido de né, de escolhas de talentos, entre outras coisas, que vão para esse lugar de ter muito mais homens do que mulheres, entre outras coisas, né? Então, aí a gente tem esse caminho que a gente tem construído, que olha só, quando você está falando de esporte, de mulheres no esporte, você está falando de comunidade. Isso aqui tem um baita de um valor. O que você quer fazer com isso aqui? Então, a gente te ensina isso. E a gente tem tido exemplos ótimos e cases ótimos dentro da W construindo esse caminho. A gente trabalha muito em bastidor, né? Então, o nosso negócio não é só de construção de campanha, a gente ajuda a construir a campanha, então a gente está no bastidor. Um passo antes na construção, né? Vocês comentaram de valores inegociáveis. O que seriam? Quais seriam esses valores inegociáveis? Eu acho que tem a ver com a questão de credibilidade, principalmente. De trabalhar com pessoas que tenham muita credibilidade no mercado. Dos nossos, e a gente também, né, se construir nesse lugar, eu acho que tem uma questão muito relacionada à liberdade, também de agenda, de flexibilidade, né? Eu acho que tem um lugar de construir um modelo de negócio em que faça sentido pra gente. Eu não sei se eu quero ser modelo de negócio no mercado. Talvez eu vou ser, mas eu quero construir um modelo de negócio que faça sentido pra mim. Então, tudo bem trabalhar 4 horas por dia, mas buscar meu filho na escola. Então, acho que o modelo de negócio também tem a ver com o modelo de sucesso, sabe? De vida, do que a gente tá querendo construir, o que a gente quer fazer. E a gente põe muito as meninas no centro da agência, né? Então, elas participam de todos os processos. Então, a gente, junto com elas, né, trabalha ali a criação do conteúdo, a estratégia, as linhas editoriais delas, como que elas vão criar, ajudamos elas a captar, a filmar, a gravar, a postar. Então, assim, a gente passa por todos os... Isso é inegociável pra gente. Então, assim, do início ao fim da criação. Participar desse lugar. Vocês estão dentro da criação do conteúdo que elas estão... Não dentro no sentido... dentro do relacionamento com a cliente. Do tipo assim, mesmo. A gente está no relacionamento com a cliente. Da negociação, elas participam das negociações. A gente está com tudo. Então, isso é inegociável. Porque esse lugar de transparência... Eu tenho uma frase do Julianelli, Mitsubishi, que ele... Quando eu trabalhei com eles, eu aprendi isso lá dentro e para mim é uma frase fantástica. Pactos claros e relacionamentos longos. Eu levo isso pra minha vida. Então, dentro da W, esse é um valor inegociável. Do tipo, a gente ser transparente em todos os sentidos com as nossas clientes, com todo mundo que tá
participando ali desse lugar, de marca, como é que isso vai ser, como é que a gente vai construir, o que a gente vai trabalhar. Porque esse é um lugar, quando a gente fala das nossas clientes, né? Dessa parte de talentos. A gente está entrando no mercado nesse lugar aqui, eu sou Creator Economy. E aqui dentro eu tenho todo um sistema que muitas vezes não existe transparência, negociação, não existe com uma construção de valor co-criada com aquele talento. A parte financeira ainda é muito oculta na história do tipo, mas isso aqui, como é que é? As pessoas não se conversam para saber média de valores, você não tem uma base. Não existe parâmetro, né? Então, assim, você vai do 0 a 80. Então, eu acho que tudo isso ajudou, esses valores todos e essa história toda que a gente construiu vai muito de encontro com isso, é o que eu falei do modelo de negócio. A gente tem um modelo de negócio que faz muito sentido pra gente e para as nossas clientes. Porque é isso, elas também, é aquela tal história, né? Tudo aquilo que a gente construiu, elas também buscavam. Então, a gente conseguiu... construir, trabalhar, educar e construir o mercado que a gente gostaria de estar trabalhando, né? Então, amadurecer um mercado. Então, assim, quanto melhor elas serem valoradas, quanto melhor elas desenvolverem conteúdos, melhor para todo mundo que está ali melhor para a marca, que vai ter resultados. Então, a gente trabalha um ecossistema mesmo, né? Então, acho que isso para a gente é importante, inegociável, assim, esse ecossistema. Não, eu queria complementar, tipo assim, são sócias, né? Como foi o momento, ou os momentos do tipo, e aí, vamos trabalhar juntas, vamos... Água aqui, ó, a gente vai contar a verdade? Exatamente. Eu vou contar. Valor inegociável, Não, mas até para entender, né? Até para entender. É porque a gente é vizinha. A gente se conheceu porque a gente foi morar num prédio. Vocês são vizinhas atualmente? Somos vizinhas. A gente é vizinha, uma grande comunidade, porque é isso, né? Eu na verdade, assim, a gente, antes de começar a trabalhar juntas, né, a gente mora no mesmo prédio. Tínhamos cachorras amigas. Porque antes de ter filho... A gente fez amizade no Pet Place. Antes a gente fez amizade no Pet Place. Amigas é ótimo. É muito bom. A Gaga e a Masha. A Gaga e a Masha são amigas, são melhores amigas. Elas são às vezes a Gaga é meio chata, a Gaga e a Masha? Masha é a cachorra da Ju e a Gaga é minha cachorra. E elas são amigas. Porque antes de você ter filho... a Masha é fêmea, pronto, eu não podia perder a piada, né? A Masha da Macho e Urso. Não, é da Sharapova. O nome da Sharapova é Masha. Verdade. Mas ela parece um urso. Mas pra ficar mais fácil, pra não explicar, porque às vezes, né, era a história do... Era uma homenagem. A minha porque o nome russo é Maria em russo. Maria russo, tá certo. Entendeu? Macho e Urso, exatamente. Então foi isso, mas é Macho e Urso, mais fácil pra explicar. Mas a audiência sabe quem é a Sharapova, tá ótimo. A audiência aqui sabe Aqui é mais tranquilo, mas talvez alguns estejam na fase de saber quem é Macho e Urso, ou já passou. Vocês acho que não pegaram. Vocês não pegaram, porque os meus filhos são mais velhos, eu sei que Agora é o hype da Blue. Que é a cachorrinha. Que é a cachorrinha. O meu mais novo tem Você já não tá mais nessa quase fase. 11, esquece. Tudo bem. Já era. Tá no outro lugar. Outro lugar. Então. Mas enfim, e aí a gente se conheceu no Pet Place do prédio. E eu Nossa, tava... a gente viajou na resposta, desculpa, gente. Foi mal. Gente, perdão. Baita corte esse! Gente, corta e joga isso. fora. Vai tá corte pra jogar fora. Pra jogar fora. Mas nessa época, eu tava começando a criar conteúdo. Eu tava entrando pro digital. E aí, porque também pandemia, você ficava ali em casa, né? Enfim, todo mundo começou a criar conteúdo e fazer pão na pandemia, né? Então, eu fui pro conteúdo, meu marido foi fazer pão. E aí a gente conheceu a Ju nessa época. A Ju falou assim, pô, gosto dos teus textos, tô achando legal o teu conteúdo. O que você acha da gente começar a trabalhar juntas? Aí eu comecei Mas a os cachorros já eram amigos. As cachorras já eram super amigas. Não, eu pergunto sócias. porque imagina assim, nossa, eu vi teu conteúdo, achei legal, tal, e vocês descobrem que moram no mesmo prédio, ia ser divertido. Mas não foi, tudo bem, vai. Não foi o caminho, mas aí a gente começou a conversar, começamos a praticar surf juntas, a gente começou a ir nos mesmos rolês, a Ju me levar para os rolês esportivos dela. Eu sempre gostei de esporte, não trabalhava com esporte, trabalhava na área acadêmica. E aí eu fui gostando... Eric, eu tirei uma pessoa da área acadêmica. A Isabela negociando com governos. Eu falei, vem aqui para a W.
O esporte falou mais alto. É isso, né? entendeu? A paixão falou mais alto aí. E A galera cai no papinho do esporte. Sim. Mas o que ela é cilada, Bino. e aí Cilada. o primeiro ano é muito engraçado, porque a Isabela ia para uns lugares e falava assim, gente, eu tô aqui. Eu falei, então, é porque é uma bem-vindo. coisa. É isso, né? Eu me sentia esse pessoal que acabou de sair da faculdade, tipo assim, Deslumbrada nossa, total. o jogador tá aqui no mesmo lugar que eu. Deslumbrada no começo. Às vezes ainda fico, dependendo do ídolo Mas que é eu um deslumbre encontro. muito legal, porque é um deslumbre que a gente também tem com algumas coisas, entendeu? Então, Parte assim, cara, imagina, teve clientes na W que chegaram que eu falava assim, cara, eu virei pra Tô pessoa e falei assim, sentado com a pessoa falando disso, né? eu Discutindo assisto de essa igual pra pessoa na igual. TV e essa pessoa é muito legal. E, cara, que responsa fazer isso aqui. Pô, atleta, sabe? Do tipo, que tá ali, que você já sabe qual que é o bastidor, mas quando você tá dentro do bastidor, você fala, meu Deus do céu, entendeu? Do tipo, então... Esse bastidor é muito legal. É um deslumbre bom, assim, sabe? E eu acho que essa é uma parte que a gente não deveria perder. A gente que trabalha Sim, com a esporte, gente trabalha com esporte. entendeu? Do tipo assim, não dá pra você perder esse deslumbre, assim, sabe? Do tipo, acho que a gente tem Esse é o que... encanto do É esse que esporte, é né? esse que é o lugar, entendeu? Esse que é o lugar. Então, E aí foi isso. aí a gente Ah, Isabela tá começou. falando, desculpa. Aí a gente ia surfar de vez em quando, tudo mais. E aí a Ju já tinha alguns perfis que ela já estava desenvolvendo, trabalhando, né? E aí a Ju teve a ideia, por que não a gente começar a trabalhar, desenvolver essas meninas do esporte, meninas que criam bem conteúdo, mas às vezes estão ali meio perdidas, não sabem, não tem consistência no conteúdo, não sabe fazer um calendário, não tem frequência. E aí, né, descobrimos que ali não tinha uma valoração, não tinha uma base de preço, então vamos pegar essas meninas, começar a desenvolver, meninas, a maioria criadoras que também eram nossas amigas, que toparam participar disso, e a gente começou a trabalhar mentorias com elas, né? Então, a Ju desenvolveu uma metodologia, pelos anos que ela foi influenciadora, desenvolveu uma metodologia que a gente consegue aplicar para o esporte, e foi aí que a gente começou a trabalhar esses perfis, e aí atletas começaram a chegar, jornalistas começaram a chegar, né? Então, e aí foi caminhando aqui, estamos quase 4 anos, né? Como sócias, né? Então, dos 10 anos da W4, a Isa faz parte nesse lugar, dessa transformação. Produzir conteúdo é método? Sim, assim como criatividade e exercício. Ó, que corte. Coloquem isso nas redes. Aspas, as aspas. É isso, sim. Precisa, né? Não tem como. Não tem como, porque... Principalmente pelos algoritmos que vão direcionando também com consumo, né? É que eu acho que não é só algoritmo. Eu acho que... a Globo tá aí pra provar que não é só algoritmo, né? A grade Sim, de horário total. estabelecido pelo Boni em 1970, Mas digamos que deu um certo sucesso. você sabe que um grande diferencial da nossa metodologia, que começou comigo, e obviamente que a gente vai melhorando, porque a gente tem dentro da nossa cultura a história de ser MVP. O que tá dando certo, o que tá dando errado, o que eu vou ter que mudar, o que eu vou ter que transformar. A gente é muito ágil nesse lugar. Até por ter cliente como centro. Então é muito mais fácil de ouvir e entender o que tá acontecendo, né? E eu acho que o grande lance do método é que eu vim de um lugar como executiva de mídia. Então, a nossa construção do método, ela é muito mais, e estratégia, ela é muito mais baseada na distribuição do que na questão de construir o conteúdo em si. Porque não adianta você só ter um bom conteúdo em uma única rede social. Justamente por conta do algoritmo. Eu preciso distribuir esse conteúdo precisa chegar para mais pessoas, para eu entender o que está acontecendo aqui. Isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui pode ser... eu faço um formato carrossel, e se eu fizer ele em vídeo, não deu certo, então eu volto pro carrossel. Eu preciso ter isso. Então é método. É um método de teste, que você precisa fazer o tempo todo. Só que antes disso, quais são seus perfis e referências? O que você consome de conteúdo? Eu preciso entender de repertório. Que repertório que você tem? E aí, problema do algoritmo. Eu tô sempre consumindo as mesmas coisas. Se eu tô consumindo as mesmas coisas, eu tô produzindo as mesmas coisas. Então, um dos lugares que a gente faz é tirar e falar, peraí, você precisa conhecer esse outro lugar. Que eu preciso desenvolver você para outras coisas. Então, é isso, né? A gente acredita muito, e o que a gente tem tido sucesso com as nossas clientes, primeiro, né?
é a questão desse lugar de distribuição e segundo, de repertório. Quando a gente une essas duas coisas, a gente consegue ter perfis, por exemplo, que começaram com a gente com 8 mil seguidores e hoje estão com 40 mil seguidores organicamente. E a gente está falando de um crescimento dentro de um ano, né? Aplicando no dia a dia a história de, tá, deixa eu tentar isso aqui, deixa eu organizar isso aqui. E as clientes falarem pra gente, cara, isso aqui deu muito certo, isso aqui foi muito legal, isso aqui é um lugar que... E a gente, mais do que números, cases, né? Da gente começar a aplicar isso com marca. Então, isso é muito bom. Não tem como, né? Precisa ter a validação do mercado para isso. Né? Exatamente. Sim. E como é que tá nessa questão de marca hoje? Como que tá essa relação? Porque, obviamente, a parte do talento, né? Ele ajuda a você também abrir conversa com marca, mas eu imagino que também tem um interesse de trazer a marca para perto para ser um cliente, de falar, vem cá, vou te ajudar a construir tua história, até porque você pode expandir o leque e falar, não é só o meu cliente, pode ter mais gente e tal. Sim. Como é que tá hoje essa proporção na empresa? A gente tem... as marcas, eu acho que muitas marcas agora, elas estão saindo de olhar o esporte feminino, as mulheres do esporte, como ESG e como realmente estratégia, reputação, dinheiro mesmo, né? Negócio, então, né? Negócio. Então, a gente está numa fase das marcas começarem a entender, só que aí, para a marca começar a entender, também a gente precisa ajudá-las a consumir o esporte feminino. Então, algumas marcas que a gente conversa, as pessoas nunca foram assistir um jogo, assim, a gente fala assim, assistir o jogo sem querer, tava passando na TV, tem um jogo de vôlei ali, vou parar para ver, né? Assistir ativamente, ir buscar o esporte feminino, então assim, comprar um ingresso e assistir um jogo de futebol. Então a gente começou a entender que muitas marcas, às vezes, por desconhecimento, não estavam conseguindo trabalhar direito o esporte feminino. Né? E no esporte feminino, as torcedoras, elas gastam mais dinheiro do que os torcedores homens. Então, assim, a maior parte dos fãs de esporte são homens, mas a menor parte, que são mulheres, gastam mais dinheiro do que os homens. Então, assim, quando uma mulher gosta de esporte, ela realmente consome, né? Consome bem. E aí tem um mercado ali que ainda não está sendo explorado, né? Então, a gente tenta trazer para as marcas trazer esse cenário de comunidade, porque também é isso. A gente tem um case de um rachão de basquete que foi muito interessante porque a gente convidou várias meninas de diversos esportes, não só do basquete, do universo do basquete. Tipo, meninas, vamos passar uma tarde, foi uma manhã, né? Uma manhã jogando basquete? Eu não jogo, eu não sei jogar. Não, vai ter uma clínica, a gente vai só brincar, não é nada sério, é só para vocês conhecerem a marca e tal. Saímos de lá, acho que tinham 20 convidadas. As meninas fizeram organicamente rios para aquela marca, falando como que foi a experiência. Então, quer dizer, você me pagou para construir um projeto relacionado a um rachão. Eu trouxe algumas pessoas importantes dessa comunidade do basquete e isso espalhou sem você precisar arcar com um dinheiro maior dentro da comunidade do basquete, mas não só. Outras convidadas também. Porque nesse dia a gente estava falando, né? A gente levou 20 convidadas, mas a gente colocou 50 mulheres para jogar basquete. Entendeu? Então, assim, nossa, uma experiência muito legal. Então tá. E rede social. E tá aqui. E engajamento. Pô, que evento legal. Que construção legal. Não sei o quê. Não. Então, esse é o lugar, assim, sabe? Então... Cada vez mais, todo mundo produz conteúdo, né? Uhum. E dentro do que vocês colocaram agora, como se diferenciar? É complexo, porque é o que a Ju falou, o algoritmo te faz ficar sempre vendo as mesmas coisas, e aí o que a gente tem trazido para as meninas é uma curadoria de conteúdos, de referências, do tipo assim, vocês viram que no mercado da beleza estão fazendo isso daqui? Vamos tentar adaptar para o esporte? Será que rola? Exatamente. E acreditar muito, né, assim, ninguém melhor do que elas para falar isso daqui no meu perfil bomba. Isso aqui não bomba, né? Isso aqui pode ir bem. Isso aqui eu vou testar. Então, assim, né? A gente tem, por exemplo, o caso da Bruna Leal. A Bruna é um perfil de basquete, que inclusive é esse que cresceu exponencialmente dentro de um ano. E a Bruna entendeu que o diferencial dela não é só fazer comentários como fã de NBA,
mas é misturar isso com cultura pop. Eu construí um outro lugar. Persona dela ali. E eu construí uma comunidade com mais de 200 mulheres falando de basquete no WhatsApp. Insanamente. A gente tá dentro da comunidade. Tipo assim, tem dias que a notificação é assim, mais 999, porque o papo rolou, porque teve jogo, porque teve comentário, porque teve ali. Quanto custa isso pra uma marca? Pra estar ali? Porque daí a gente tá falando de uma outra estratégia. Não, você tá falando de uma comunicação direta com o público-alvo. Uhum. Tem É uma conversa. outra história, entendeu? E aí você... A Lana, desculpa. Desculpa. Eu vou do 8 a 80, mas pode falar. Aí você vê, por exemplo, a WNBA fazendo parcerias com marcas de esmalte, com marcas de maquiagem. O basquete entendeu isso, desculpa cortar também, né? Sim. Mas o basquete entendeu isso, né? É isso. Ele é muito mais do que o esporte, ele é comunidade. Exatamente. A Lana Ambrosio, grande analista, principal A nome Lana de fez NBA. uma postagem divertidíssima esse fim de semana, que era de dica de... Relacionamento. Relacionamento. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Então, a Lana, o que acontece? Ela tem um perfil que quando ela começou a trabalhar com a gente entendeu que ela falou assim, gostaria de trabalhar com moda. Tá, o que você faz de moda? Acho que eu faço muito pouco do que eu poderia. A gente começou a fazer looks da Lana relacionados aos jogadores, dos jogadores quando eles estão chegando Verdade. nos jogos Verdade. da NBA. Cara, incrível. Então, assim, hoje ela trabalha com marcas que muitas vezes a gente recebe comentários que, assim, cara, eu lembro da marca por causa da Lana e por causa de vocês. Você constrói num outro lugar. A gente consegue converter cupom com a Lana. E aí, você veja bem. Aí eu vou trazer o case da Live, que eu acho que é importante também, né? A gente construiu um contrato com a Live, que inclusive está com o Medina agora. Anunciou Sim. ontem, Sim. né? Incrível. Conforme a máquina do esporte noticiou. Conforme vocês viram. É na isso, Máquina como do é que Esporte vocês, ontem, conforme vocês viram. E aí, a construção de contrato com a Live foi interessante, porque a gente fez alguns testes antes, né? E tem uma coisa muito simbólica que, assim, a gente falou, olha, o público da Lana é 91% masculino. Então, vamos trazer moda pra cá. A gente tem essa linha masculina que eu tô ganhando, né, volume aqui. A Lana vende muito pra mulheres. Pra mulher. Os 8% os 9% que ela tem ali, dentro do... Tá ali porque tá vidrado nisso que ela tá Maquiagem. trazendo. Que legal que você fez isso aqui, que legal que você construiu isso aqui, que legal a sua bolsa, que legal a sua roupa. Que Às legal vezes que o seus homem olhos. compra pra mulher a partir da Lana, obviamente, também. Uhum. Pô, ela te dá a grife, ela te dá a chancela, tudo mais. Porque daí também eu tenho um lugar. Sim. Se tem uma mulher que influencia um cara no esporte, é jornalista. É quem ele tá assistindo ali todos os dias. E não só, porque é muito comum, é muito engraçado sair com a Lana, quando você vai pra eventos, assim. As mulheres dos caras, os caras falam, pô, eu sou muito sua fã, tal. Comecei a assistir basquete porque eu te vi lá, eu achei muito legal. Adoro assistir você A família comentando. Ambrosio é demais, Lilza, eu adoro os dois. são demais. Gente, essa é a maior história construída, que a Lana e o Zé são irmãos. Não são, gente, eles não são irmãos. Estou aqui para dizer isso, confirmar. Mas é Muito bom. divertidíssimo falar isso. Não, é divertidíssimo, divertidíssimo, é muito bom. Mas a gente tá entrando num detalhe, desculpa cortar e mudar totalmente, mas Gente, acho que é o podcast mais aleatório do mar. totalmente aleatório. Não, mas é legal, porque... vou achar o gancho aí, fui bem agora. Vai. Jornalista. É exatamente a situação de uma creator economy. O que a gente vê acontecer é exatamente isso. É um rolê aleatório, que é uma coisa completamente sem lógica. É o que a gente está falando, é tentativa e erro. É entender onde está o público, o que o público engaja hoje, daqui 2 semanas talvez ele mude e tal. A gente tem que se acostumar a um mundo sem regra, nessa criação principalmente, ou é exatamente o contrário? Cara, eu acho... É uma pergunta muito complexa, é muito boa. Mas eu acho que depende. O que eu ia te falar é depende. Eu acho que o que manda é o público-alvo ali. Então, assim... E aquele o seu público- limite. Do que você vai querer fazer. O que é negociável não é negociável. Porque a criatividade ali não tem limite. Mas o que vai definir ali se aquilo vai ser um sucesso ou não é a entrega o engajamento ali que vai falar, Porque né? tem uma coisa que é assim... até onde você quer ir? Vou te dar... Eu acho que isso que você trouxe eu posso trazer um pouco da Carol. Acho que é importante, a Carol Meligeni. Quando a gente trouxe a Carol pra agência pra trabalhar junto com o empresário dela, porque também tem isso, gente.
Nós não somos concorrentes dos empresários, a gente também empresaria. Só que muitas vezes a gente trabalha junto com o empresário, porque Você vai ampliar a venda para o é empresário. nesse né? lugar, Exatamente. é nesse lugar. Tanto que a Carol é um ótimo exemplo, voltando a falar de marcas, e aí eu já vou trazer a história do limite, porque a gente renovou alguns contratos justamente por conta do conteúdo dela, de ser um diferencial dela. E quando a Carol chegou, ela já chegou e falou assim, primeira reunião, não quero ser blogueira. Mas eu falei, eu não tô te pedindo pra ser blogueira, eu quero entender até onde que você quer ir. O que você quer fazer? Putz, tá, vamos construir isso junto? O que você quer fazer? Até, o que você quer contar de história? A gente só vai colocar na rede o que você quer colocar. Então, assim, mais do que um mundo sem regras em relação a criação de conteúdo do vale tudo pela atenção, tem um ponto que é até onde você quer ir. Porque você não é obrigado a expor algumas coisas nas redes sociais. Entendeu? Você não é obrigado a ser vulnerável. É que se tornou um show, né? Se tornou um reality que eu tô contando sobre a minha vida. Só que é a sua vida em alguns recortes. Então, assim, até onde você quer ir? E eu acho que, sendo atleta, você tem que respeitar ali assim, Alguns limites. eu quero performar bem no esporte, né? Você Eu não vai quero construir ser reconhecido. conteúdo. Você não vai criar conteúdo, isso a gente trabalha muito com as marcas, atleta, em época de campeonato, não vai fazer conteúdo. A atleta, durante o campeonato, às vezes a gente não vai poder postar. Por quê? Perdeu o jogo hoje, não vai postar nada hoje. Descansa ali a rede social dela, a gente vai postar no dia seguinte. Então, e aí às vezes as marcas, a gente precisa ajudá-las a interpretar esse cenário que o esporte exige. E aí também é uma coisa, o que é ser blogueira? O que você quer construir? Porque assim, conforme você aparece para o seu público e você conversa com esse público, você está construindo uma comunidade. É um outro lugar. Então, quando eu tô falando de tênis, como a Carol fala, eu tô mostrando a realidade. Não à toa que o Carolinda, que tá no New Balls, é uma audiência que as pessoas chamam ela de Carolinda. Porque ela conta sobre os bastidores do tênis. Como que é a história do tipo da viagem, quantos voos você pega, como é que você faz, você desmistifica esse lugar do tipo de ser um tenista ali. Isso é muito legal. Então, eu tenho gente que quer ver esse bastidor. Porque daí tem uma outra coisa, né? O bastidor do esporte, ele custa muito. Ele custa um valor. Então, quando a Tati Mantovani aparece com o banquinho dela, começando a entrevista com o Vini Júnior, a galera ama. Quando a Clara tem as conversas e a câmera tá ligado com o Luiz Henrique, do PSG, também é um outro lugar e não à toa, TNT usa muito isso. Então, assim, esse bastidor, ele tem um valor. E a gente precisa trazer. É a mesma coisa da Lani em viagens. É a mesma coisa quando a gente fala da Marcela, que é um perfil do Raiz do Basquete, que é um perfil grande também de basquete, falando dos bastidores. Então, E é trabalhar bastidor com responsabilidade, né? eu fui para outro rolê. Tá. Outro relatório. Tô quietinho aqui só ouvindo, que tá legal pra caramba. Tá. Não lembro qual era a pergunta que eu tinha feito, mas era isso, Mas eu né? acho Se que não eu tinha tinha regra, entendido. não, mas eu acho que Isso. é meio que A mostrando a gente- aleatoriedade de tudo isso, né? Sim. Acho que é muito legal. E aí, onde entra o marketing de influência dentro desse rolê aleatório? Na maneira como vocês veem atualmente o marketing de influência e o que vocês vislumbram logo aí na frente? O marketing de influência, e aí eu acho que depende disso que a gente estava falando, de trabalhar bastidor com responsabilidade, né? Porque o que você vai falar ali vai ter um retorno, né? Positivo ou negativo, dependendo de como você trabalhar. A gente trabalha... O marketing de influência, ele é muito diferente de jornalista para creator, para atleta. E aí a gente precisa, quando trabalhar com as marcas e fazer essas cocriações com os perfis, com os talentos, ela entender onde ela está entrando. Então, assim, a jornalista, ela vai ter até um ponto ali, por exemplo, né? Às vezes você vai fechar com uma marca que você vai te limitar ali e falar mal do time. Você não vai poder falar mal do time porque você fechou com o patrocinador, né? Então você vai ter que meio que respeitar ali as regras do patrocinador e do momento do time, que é um desafio, né? A gente tem, por exemplo, marcas que às vezes pegam atletas, entra o período de Olimpíada, você tá a regra 40, como que você vai fazer conteúdo para aquela marca que te fechou, que te patrocina, sendo que você tá num período que
né? Você não pode falar... Resguardo. É bem isso. O porpério ali do atleta. Então, a gente tem que sempre ajudá-los a compreender, porque a gente que trabalha com esporte parece que é meio óbvio, mas a maioria das marcas ainda estão entrando no esporte. Ela não entende ainda essa dinâmica, né? Eu não sei se eu tô falando fora do Pode microfone. ficar tranquilo. Eu esqueci a pergunta agora. Eu tava A questão do marketing de influência, de como vocês veem atualmente e do que vocês imaginam aí para o futuro breve. Assim, não existe mais patrocínio sem marketing de influência, né? Eu vejo assim, antes o patrocínio pegava o atleta e usava a imagem dele, pensando nas meninas principalmente. Então, o atleta como rosto da marca, hoje ela cria para a marca. Então, assim, não é só um perfil que vai estar lá no outdoor ou na publicidade dentro da TV. Ela vai ser a atriz da marca, provavelmente, né? E aí, claro, respeitando ali os limites dela sendo atleta, mas ela vai co-criar com a marca. Então, quando uma marca fecha, a Carol é um bom exemplo, as marcas fecharam com a Carol e ela tem feito entregas para os patrocinadores dela nas redes sociais muito criativas. E é aquela publicidade que não parece que é publicidade. Então, você está consumindo ali, assistindo, lá no meio do vídeo que você descobre, e eu acho extremamente satisfatório quando eu vejo um Reels, que eu começo a ver porque eu estou achando interessante, e lá no final eu descubro que é uma publicidade e falo assim, caraca, eu não sabia que isso era uma publi, né? Porque geralmente quando você bate o olho e é publi, você já sai, né? Você fala assim, não quero ver publi. Então, e aí é isso, é respeitar a criatividade das meninas para que esse marketing de influência realmente funcione. Né? Porque é isso, eu tô ali consumindo aquele perfil, eu não quero ficar vendo publicidade. E muitas vezes a gente também faz um papel com... porque assim, né? Hoje a gente tem dentro do marketing você tem o marketing de influência você tem um pilar que olha só para isso. E aí, muitas vezes a gente chega nas marcas por esse pilar. Só que o que acontece? Quando você a gente tem essa visão, né? Quando você vai entrar para trabalhar no esporte, ou se você já trabalha, a gente precisa chegar com um fit muito estratégico para eles. Então, por que eu tô levando essa cliente, ou por que você tá buscando essa cliente? O que você quer? Porque, por exemplo, né? Calendário. A Carol, a Júlia, a Nanda, a Júlia Takahashi do tênis de mesa, elas são atletas de altíssimo rendimento. Ela não vai parar uma competição para fazer uma diária para você. Então, não adianta você me vir com diária publicitária aqui na história. Eu vou conseguir entregar isso daqui depois. Eu tenho um outro ponto que o mercado, ele é muito pontual para algumas coisas. Então, muitas vezes eu tenho propostas que são muito pontuais. Não vai fazer efeito no esporte, essa proposta pontual. Porque o esporte é narrativa. Então, pode ser que você vai fechar uma proposta pontual agora e a Nanda não vai ganhar esse STU, por exemplo. Ela pode ganhar o outro. E aí você não tá com ela aqui. Então, não adianta a gente tratar o esporte de uma maneira pontual. Eu preciso tratar o esporte como narrativa. E essa construção do marketing de influência, ela também precisa mudar. Porque não adianta, por exemplo, né, no caso de atleta eu tenho isso. Né? No caso da Carol. Nem sempre a Carol vai ganhar o torneio. Ela pode ir pra Roland Garros. Ela vai mais perder do que ganhar. Não é um erro dela. É assim. Entendeu? Que funciona. Dela é assim que Exatamente. A Júlia, a mesma coisa. Cara, às vezes a Júlia tá num chaveamento que ela pega a número 3 no mundo. O que você vai fazer no tênis de mesa? Você vai dar o seu melhor, mas tá jogando com a número 3 no mundo. Não tem o que fazer. Isso, a gente tá falando de atleta de alto rendimento. Então, não dá pra trazer esse atleta pro mesmo lugar do criador de conteúdo. Que tem uma outra disponibilidade, que ele tem um outro volume de conteúdo, que ele tem um outro posicionamento para falar com o esporte. E a mesma coisa do jornalista. Então, assim, o jornalista, ele tem o trabalho dele ali. Muitas vezes ele não vai estar disponível para fazer a publicidade que você quer. Ele não vai fazer um story falando, tudo bom, eu estou aqui nas finals. Tudo bem, eu estou aqui do tipo, com o Vini Júnior. Não é assim que a coisa funciona. Até porque ele tem outras entregas que ele precisa fazer nessa hora. E tem entregas que ele só vai poder fazer para a emissora que ele está trabalhando, ele não vai poder fazer para... Então, assim, puxa, pode entregar um conteúdo depois do jogo da Champions? Não. Porque eu estou entregando outras coisas, entendeu? Então, assim,
essa sensibilidade, quando não existe no mercado, e daí eu acho que esse é o nosso lugar de desenvolvimento. A gente faz. A gente entra e constrói junto, tipo assim, peraí, vem cá. Deixa eu te explicar isso aqui. Eu preciso que você entenda esse calendário, que você entenda isso aqui para eu conseguir te colocar nas melhores entregas para você fazer. Porque o melhor dia pro seu feed não é o melhor dia pro meu, da minha cliente. E aí a gente precisa construir isso juntos. Porque senão você não vai ter resultado, eu também não. Ficou claro? As marcas entendem cada vez mais isso. A sensação que me dá com as que a gente trabalha é que tem ter ficado mais claro isso. Elas têm deixado muito mais nessa questão de branded content, vamos simplificar desse jeito. É muito isso, né? Acho que há 5 anos, quando a gente conversava na máquina, tinha um caminho e hoje todo mundo quer mais ouvir do que dizer que a fórmula tá fechada, né? Acho que essa mudança é muito importante, né? Totalmente. E eu acho que as marcas estão muito abertas a projetos. O que você tem pra me mostrar? Eu preciso saber o que você tem. Do tipo assim, me mostra o que você tem. Porque eu quero ter um pouco mais pronto isso aqui. Então, mas a gente ainda tem muito pontual. Ainda tem, né? Não adianta. Ainda é muito pontual. baseado em campanha, né? Esse vício, acho que a gente ainda permanece, né? E aí, o que a gente tem percebido também de mudança do mercado nesse lugar, né, Isa, que eu acho que é legal a gente trazer, é assim, quando a gente... As marcas, elas estão querendo testar novos perfis. Então, elas falam o famoso furar a bolha. Só que dependendo do perfil que você vai furar uma bolha errada. Aqui, né? Então, eu acho que a gente tá num outro lugar, mas eu também acho que a gente precisa chegar... As marcas precisam estar ainda mais abertas para receber quem ela tá contratando para falar. Do tipo assim, contratei a Gabi Martins, contratei a Lana. Me conta um pouco disso aqui, o que dá para fazer? Que eu acho que é muito esse lugar que a gente tem tido com as marcas que a gente trabalha. Eu acho que tem muitas marcas que às vezes fazem essa procura. Então, assim, abre lá o relatório, a plataforma de engajamento. É isso. Achei o perfil aqui. Quero essa daqui, porque essa daqui tem o melhor engajamento dentro do futebol brasileiro, né? E aí a marca já vem com uma campanha pronta. Já vem fechada, né? Contrata o melhor perfil, o perfil que mais engaja, e o match não acontece, a conexão não acontece, porque a marca não ouviu a narrativa daquela influenciadora, ou nem consumiu ainda para entender se realmente conecta com a marca, né? E aí a campanha sai meio dura, aquele engajamento não acontece, porque não respeitou ali a audiência que aquela criadora já tem consolidado ali, né? E no esporte, pensando em esporte feminino, eu acho que ainda é mais importante ainda você pensar nisso que a Ju falou. Porque o esporte feminino, ele tem uma torcida muito específica, uma comunidade muito específica. Tem uma audiência diferente, entendeu? E é uma audiência que compra o propósito do esporte feminino. Então, assim, não vai ser qualquer marca e qualquer campanha pontual que vai convencer aquelas mulheres de que aquela marca realmente acredita no esporte feminino. Falando isso, principalmente para futebol. Então, a gente tem uma Copa no que vem. Como que você vai construir esse lugar? Não dá pra você chegar 6 meses antes e falar, tudo bom, tô chegando aqui, pessoal, agora eu sou do futebol feminino. Cara, não é esse lugar. Vai ter bastante, gente. Tem. Vai ter bastante. Mas é que eu também sou esperançosa. Mas eu acho que, desculpa, não, só cortando, vai ter bastante, só que quem vai gravar pro público é quem já começou. É isso. Quem vai ter resultado. Entendeu? Eu ainda tenho uma esperança que as marcas entendam esse lugar da narrativa, do tipo assim, cara, acabou a masculina, você vai ter que começar a falar de Copa Feminina. Porque você tá no Brasil, você vai poder ativar muita coisa, você vai poder construir um lugar, você vai, entendeu? Você tinha que falar antes, obviamente, mas eu ainda acho que... Eu até entendo que o cara, assim, entendeu? Eu até entendo que a marca não vá falar antes. Até entendo. Pelo mercado, pelo como mas eu concordo, assim. Bom, desde 2019 a gente fala que tem que estar falando da Copa. Entendeu? Então, assim, e não só, né? Então, e eu acho também que entender a comunidade de cada esporte. Então, quando você fala de skate, por exemplo, você tem uma comunidade muito específica. Antes de você entrar no skate, você precisa estudar um pouco do tipo, como que eu vou fazer isso? Que narrativa que eu vou usar? Como que eu vou construir? A mesma coisa do tênis de mesa. Então, assim, a mesma coisa do tênis. Então, calma.
Tem algumas coisas que não dá para você fazer, tem algumas coisas que não dá para trabalhar, tem algumas coisas que não dá para rolar, que não vai acontecer, né? E a gente também tem um outro lugar que, assim, às vezes... Então, assim, eu quero trabalhar com um perfil, mas às vezes você nem estudou o perfil para entender aquilo. Entendeu? Então, aqui é muito que a Isa estava falando também. Então, não adianta você entrar no esporte pela oportunidade, você tem que entrar pela narrativa. Eu acho que esse é maior, é o que a gente mais fala também dentro da W. Quando a gente olha, por exemplo, inteligência artificial, que está cada dia tá mais aí no nosso dia a dia e na questão de conteúdo e etc. Na visão de vocês, o influenciador que conseguir gerar autoridade e comunidade, né, uma comunidade sustentável, sólida, ele vai fazer uma grande diferença em um meio de criação de conteúdo que cada vez mais vai ter a inteligência artificial presente? Eu acho que quanto mais a inteligência artificial acelera a criação de conteúdo, porque às vezes você usa ela ali para te ajudar a fazer mais legendas em menos tempo, desenvolver mais um banco de ideias mais rápido, em menos tempo. Mas se você não tiver algo ali seu orgânico, se você seguir na risca o que a inteligência artificial está te falando, você vai fazer conteúdo igual a todo mundo, porque a inteligência artificial vai dar a mesma ideia para outras pessoas. É uma padronização pura e simples, né? E, assim, e a gente que consome, a gente bate o olho e já fala assim, isso daqui não foi escrito por essa pessoa, isso aqui foi escrito pela inteligência artificial, isso aqui não está natural, isso aqui não, sabe? Então, e aí eu acho que vai valorizar ainda mais quem trabalha a questão de natural, de orgânico. Eu acho que vai valorizar quem está ali fazendo negócio manual, artesanal, sabe? Eu acho que a IA não ajuda quem não tem autenticidade. É simples assim. Assim como ela não ajuda quem não sabe o que vai pesquisar nela. Se você não tem um filtro. Que daí vem a questão de repertório. Então, a gente vive um momento da creator economy aí eu vou falar ela de uma maneira muito mais abrangente, não só no esporte. Mas que a gente tem uma trend, e a trend de hoje todo mundo faz a trend. Aí amanhã tem outra trend, aí todo mundo faz aquela trend. Aí no outro dia tem outra trend. Pera, o que você tem? O que você quer chamar atenção? Por que você tá... Eu acho que a pergunta é, por que você tá criando o que você tá criando? E aí vem a questão da IA. Por que você vai usar a IA nisso aqui? Entendeu? Eu acho que a IA, ela vem, pelo menos é o meu lugar de esperança, para ajudar a gente a evoluir em muitas coisas, no sentido de tempo, de trabalho, de facilidade, enfim. Mas se você não sabe qual é o seu lugar autêntico, ela não vai te fazer diferença. E no esporte é isso. Por que você gosta dos jornalistas que você acompanha? Por que você assiste o canal que você quer assistir? Por que você consome o que você consome na rede social? Isso diz muito desse lugar, né? Dessa sua construção de repertório. Eu falo muito de repertório, não tem como. Eu sou pessoa que eu levanto plaquinha do repertório todas as vezes, porque não adianta. E a emoção é natural do ser humano, não é natural da inteligência artificial. Exatamente. Ela não vai trazer a emoção que o esporte exige e que só a pessoa pode proporcionar. Mas olha que loucura que a gente vive. Não sei se você viu perfis de IA que montaram mulheres que foram para todos os grandes slams e que, do tipo assim, ganharam milhões de seguidores. Postaram que você não diria que aquilo é IA. E aí você percebe o hype do tipo de foto que você posta. O tipo de conteúdo que a maior parte das pessoas quer consumir. Porque tem aquela história. Conteúdo é aquela premissa do marketing, que é a história, você não sabe do que você precisa até alguém te contar que você precisa. Que tipo de conteúdo você quer consumir? Para você construir um conteúdo, você precisa pensar o que eu quero consumir, o que eu gostaria de ver, o que eu gostaria o que eu gostaria de ver nesse lugar. É nisso que você começa essa construção. Ela não é uma coisa simples. Começar a construir conteúdo não é uma coisa que vai dar certo em 2 meses. Você precisa saber por que você está entrando nisso. E é interessante quando a gente trabalha a nossa estratégia de conteúdo, a nossa metodologia, que a gente chega para as meninas e fala assim, o que você está consumindo? Qual é a sua referência?
de atleta, internacional, tudo mais. E aí elas viram pra gente e falaram assim, não tem nenhuma mulher falando de canoa. E aí a gente fala, então você vai ser essa referência. Quando Porque você não tem referência, você tem que ser. você vai ser a referência, se não existe ela, né? Então, e isso acontece muito em muitos esportes femininos. Tá fazendo sentido? Total. É porque é uma grande viagem. Uma grande viagem falar sobre você conteúdo. sabe que vocês tocaram num ponto que era uma pergunta que eu ia fazer desde a primeira resposta. Qual a referência para vocês nesse empreendedorismo que vocês fazem? Existe alguém que faça algo similar ao que vocês fazem? Sim. Não, aqui é que a gente... Aqui, lá fora, enfim. Brasil, Onde você busca os seus repertórios? Então, Nossa Brasil, referência. a Brasil e a América Latina, do nosso mapeamento, não tem ninguém que faça o que a gente está fazendo, né? Dessa construção muito conectada. Estados Unidos tem perfis, então a gente olha muito para o mercado americano, até porque é um berço esportivo muito importante, não tem como, o esporte feminino lá tem um outro peso, e aí a gente fala, né, do tipo, eu acho maravilhoso todo mundo reclamar lá, que do tipo, de várias coisas, eu falo, gente, ninguém sabe o que está acontecendo aqui, entendeu? Do tipo assim, vocês estão reclamando, mas o negócio de vocês está um pouco melhor, está bem melhor do que o nosso. Europa. Mas que tem que continuar reclamando. Não é um lugar. Mas é uma história do tipo assim, que você vê a evolução Sim, da já coisa. melhorou, já Eles não sabem o entendeu? perrengue que a gente passa. Exatamente. Então Mas a gente. já passaram. Já passaram. Já passaram. A gente olha muito pra Europa também, né? Principalmente quando a gente fala sobre futebol, eu acho que é importante. Futebol inglês, não tem como, eles fazem um trabalho muito fantástico. E aí você vê como a questão estrutural ela é super importante, né? Eu acho que esses dois são os principais, mas não só, Eric. Eu acho que a gente também olha para outros mercados. Então, por exemplo, o esporte está muito conectado com moda. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu vim do universo de moda. Então, eu olho também para esse lugar da moda para saber o que eu tenho aqui que vai me trazer. Eu também acho que está muito, muito conectado com cultura. Quando a gente fala sobre NFL, quando a gente fala sobre NBA, quando a gente fala sobre esporte olímpico, você tem culturas. E aí eu tenho que estudar esses outros lugares, né? Então, assim, o nosso repertório, né, como agência, claro, a Isa vem de um outro lugar, né? A gente tem caminhos diferentes profissionais, mas quando a gente se une, tem isso, né? A gente olha para o que está acontecendo aqui, o que isso aqui tem a ver. Então, mas você olha para o mercado de beleza? Sim. Porque a gente está falando com mulheres, mas o que está acontecendo de beleza que eu preciso ver que não tem aqui, né? Então, é muito engraçado, a gente olha para falta. O que está faltando? Tem alguma coisa faltando? O que está faltando aqui? Ao mesmo tempo que eu vejo, a gente tem essas referências dos Estados Unidos e na Europa, Estados Unidos e Europa não trabalham não consome conteúdo igual ao brasileiro. Então, a gente ainda tem esse desafio. Então, assim, diferente. A gente tem, sim, as nossas referências lá fora, que estão fazendo um trabalho brilhante, mas eles não têm o engajamento que o brasileiro tem na rede social. Exatamente. E aí, Às vezes não tem nem a demanda pelo tipo de serviço que vocês oferecem, né? Exatamente. É. E aí, Existe, né? A marca não pensa nisso que ela não precisa pensar. E aí, assim, quando a gente fala, por exemplo, América Latina, esteticamente eu tô falando de coisas muito diferentes. Não adianta eu querer olhar para os Estados Unidos e falar assim, eu vou aplicar isso aqui, que isso aqui vai dar certo. Porra, não é esse lugar, entendeu? Então eu também preciso olhar para essa questão, do tipo, falando como América Latina, o que eu tenho aqui? O que eu tenho que construir aqui? Por que isso aqui por que esse movimento acontece nesse lugar? Por que eu tenho essa questão aqui? Porque, então, assim, isso, e aí eu acho que a gente também sai do comum, né? Eu não olho o meu concorrente. Eu não olho para minha grama verde só. Eu tô olhando pro bairro, vamos dizer assim. Não tô olhando só pro vizinho, eu tô olhando pro bairro. Porque o que tá acontecendo nos outros lugares vai me influenciar em algum momento. Entendeu? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que aqui no Brasil, a gente tem também esse lugar muito concorrência, que não sei o quê. Cara, a gente cocria. É o melhor dos mundos, entendeu? Porque é isso, você vai desenvolver outra história, sabe? Vai para um outro lugar. História, né? Não só a minha, mas eu acho que no sentido de uma construção do tipo assim, cara, é isso aqui, entendeu? Que a gente tem. Então, sei lá, a gente tem um gap de spot style para trabalhar que caminho fantástico. O que dá para fazer? Só vai fazer com os clientes da agência? Não, dá pra gente pensar em muitas outras coisas. Entendeu? Às vezes a agência não tem o talento que a marca tá
tá procurando, e a gente vai ajudar, né? Como a gente está nesse meio, a gente consegue ajudar a marca a encontrar esse talento, mesmo que não seja da nossa agência, a gente ajuda ela. Né? É porque no final das contas a gente está falando sobre mulheres no esporte, mas a gente está trazendo muitas outras coisas que eu acho que são bem importantes pra gente construir junto, sabe? Mas quando, por exemplo, vocês vão para o mercado, né, o famoso apresentar projetos, tal, com esse viés que você acabou de falar, né, de mulheres no esporte e tal. Quais os principais desafios que vocês observam ali na prática em relação, por exemplo, a uma determinada marca, quando vocês vão apresentar um projeto, e que putz, eles ainda veem isso de uma maneira muito abstrata, ainda não conseguiram enxergar o valor que, de repente, isso tem. Quais os principais desafios que vocês encaram no dia a dia ali? Nossa. Eu acho que a falta de conhecimento da marca sobre aquele esporte ou sobre a modalidade feminina atrapalha. Sabe aquela reunião que você faz e a pessoa não está entendendo do que você está falando? Ponto de interrogação na cara, né? Então, assim, as melhores reuniões são com quem... Primeiro, né? Eu acho que, assim, se a marca desconhece, ela tem que estar aberta a conhecer, já que ela quer trabalhar com aquele público, né? Então, a gente precisa ter essa abertura para explicar como que vai funcionar e falar assim, olha, vem aqui, eu vou te ajudar, né? Você não vai trabalhar essa campanha sozinha, a gente vai te ajudar a não, por exemplo, cair numa cilada de trabalhar uma narrativa errada, porque o feminino tem também toda essa complexidade de hate, complexidade de ser um público muito nichado. Então, a gente tem, sim, esse desafio quando a marca não desconhece o mercado com quem ela está pretendendo falar. Então, assim, a gente precisa dessa abertura para falar assim, olha, vamos assistir um jogo de futebol feminino juntos? O que vocês acham? Leva a equipe para assistir, para ver como que é o comportamento do torcedor. A gente deu consultoria para uma marca e a gente trabalhou, enfim, né, com agências e tudo mais, né? E aí, quando a gente sentou, assim, para ter uma primeira conversa, primeira pergunta que a gente fez quem já foi para estádio assistir jogo? Porque a gente precisa começar essa história entendendo que tipo de experiência que vocês vão ter. E eu acho que isso, esse é um lugar que a Isa trouxe de dificuldade, que assim, quando a gente fala, por incrível que pareça, muita gente não consome esporte, consome futebol. Não é que futebol não seja o esporte, não é isso. Por favor, pessoal, essa é uma frase polêmica. Consome Cuidado com o corte. Uma modalidade esportiva. Mas a história é um tema que eu tenho muito mais desenvolvido, que eu tenho aqui. E eu tenho outros esportes que eles são fantásticos, mas que ainda falta conhecimento. E aí a gente tem, eu acho que é importante a gente trazer, por exemplo, um case como a Cazé para a mesa, que a partir do momento que eu tô falando de outros esportes também, eu tenho um sinal de audiência aqui que, como assim? Isso aqui tá acontecendo. Então, eu acho que as redes, elas fazem a gente levar o esporte para marcas, para audiência, de uma forma que muitas vezes é aquela história do tipo, ele não sabia que ele precisava ver um vídeo do arco e flecha para achar aquele esporte tão legal, com um atleta fazendo aquilo. Ele não sabia que, por mais que ele assistisse ginástica na TV, o treino da Rebeca, da Flavinha, fosse tão complexo como é. Talvez a gente mostrar o bastidor do treino da Nanda, nossa skatista, ele vai falar assim, cara, para ela acertar essa manobra aqui, ela teve que treinar tudo isso aqui. Ela tá treinando isso aqui há meses. Então, isso é uma das coisas mais fantásticas do esporte. Porque isso aproxima. Então, quando a gente fala... Isso aproxima, mas também é uma dificuldade. Porque aí eu tenho muitas outras coisas aqui que não vão me ajudar nessa história, né? Então, eu acho que esse valor a gente ainda precisa trazer, sabe? E que a gente ainda faz um trabalho de formiguinha. Porque é aquela história do sentar e conversar, explicar. Criar uma cultura esportiva num país que não existe cultura esportiva. É uma outra história, né? Que ainda consome muito de 4 em 4 anos. É isso, sabe? Então, eu acho que esse é um lugar, assim. E ainda eu acho que mesmo que a gente tenha o futebol como principal esporte, hoje em dia tem acontecido um negócio que é muito interessante. Que esse cara também tem outros times. Esse cara também tá consumindo outros esportes. Eu preciso fazer esse cross. Porque isso a gente vai conseguir construir outras coisas novas. E ninguém consome só o esporte, né? Então, não mais. O que a Ju falou.
a Bruna trabalha, né? A Bruna Leal, ela trabalha NBA com cultura pop, então ela traz... Tem vídeo dela falando das Kardashians com os atletas da NBA, e aí isso... Aí fura a bolha, porque tem gente que vai se interessar só pelas Kardashians, que nunca parou para pensar em NBA, e vai começar a consumir NBA por conta disso. Né? Então, assim, o torcedor, ele não é torcedor de um esporte só, e ele também não consome um conteúdo só. E aí eu acho que a gente tem Taylor Swift com NFL. Cara, tem um lugar, entendeu? Do tipo... E eu acho... Virginia, atualmente. Sim. Entendeu? Começa a ter umas... A história da Fórmula 1, das esposas, das namoradas estarem muito mais famosas do que os próprios pilotos por conta da moda. Cara, isso é um lugar, entendeu? Do tipo, como é que você vai aproveitar isso aqui? E o entretenimento percebeu a força do esporte, né? Total. É muito interessante. Não foi o contrário, né? A sensação que me dá é que muito mais a moda, o lifestyle, Mas porque o esporte começou a aparecer de uma outra forma na rede. O atleta foi para esse lugar. Sim. Então, quando ele fala o que ele consome, eu tô num outro lugar, numa outra conexão, né? É diferente. Você falou agora de rede, né? Nós, não só nós, mas o mercado como um todo, nos tornamos reféns do algoritmo? Totalmente. Eu responderia totalmente, não sei. Sim. Sim. Acho que sim. E por isso que a gente acaba começando a dar mais valor para aquilo que é feito organicamente, né? Para aquilo que é feito natural, original. A gente está falando da Gabi, né? O jeito como a Gabi trabalha futebol foge totalmente do algoritmo. E por isso que ela faz tanto sucesso, por isso que ela é tão querida entre os fãs do esporte. E eu acho que tem um outro problema, porque o algoritmo, ele vai te dar tudo aquilo que você mais consome. Então você vai procurar uma receita de pão, vão vir 1000 receitas de pão. Você vai procurar do tipo, sei lá, quem é a Nanda, vai te dar mais 1000 skatistas ali na história. Ele abre um leque, só que se você não tem repertório, você vai ficar preso naquilo. Então, eu acho que todos nós somos reféns do algoritmo e somos reféns de algo que já mudou e que o mercado começou a perceber. Número de seguidor. Views. Não é sobre isso. Definitivamente não é sobre isso. Porque o influenciador de 1 milhão, ele não tem a mesma comunidade de um influenciador de 100 mil seguidores, de 10 mil seguidores, de 50 mil seguidores. A gente tá... É uma outra história, é uma outra estratégia, é um outro lugar. E por isso que as marcas precisam patrocinar também os atletas de base. Os atletas que estão ali, né, os nossos... São os micro-influenciadores, né, nessa história. Porque eles têm mais proximidade com o público do esporte, né? Eles são mais acessíveis ainda. Então, assim, até que ele chegue ali no auge da carreira dele, ele ainda é muito acessível, né? E é ali que converte o fã, que converte o cupom. Então, eu acho que é muito importante a marca estar com o atleta quando ele é medalhista. Mas é muito importante ela construir aquilo desde antes, sabe? E a gente tenta desconstruir isso também com as nossas clientes, porque às vezes tem uma história que eu acho que também deve acontecer aqui no Máquina, porque eu acho que isso é uma coisa muito geral. Você se dedicou para construir um conteúdo, você se dedicou para construir uma narrativa, você se dedicou para colocar aquilo no ar, você fez um investimento de tempo, de dinheiro, de tudo. Flopou. O famoso... Quer dizer, eu tô meio cringe na história, porque eu nem sei mais se fala isso, se flopou ou se não flopou. Mas assim, não foi tão bem. Deu ruim. Deu ruim a história. Putz. Eu tô errada. Você pensa, eu fiz uma narrativa errada, eu construí uma história errada, eu não devia ter investido nisso aqui, eu tinha olhado... É sempre você olha pra você, e não pra história do... Será que eu postei num dia bom? Será que este formato tá bom? Será que se eu colocar isso aqui no YouTube, ele não vai melhor do que ele vai aqui no Instagram? Será que se eu não fizer isso aqui no TikTok, ele não vai ser melhor do que aqui? E aí eu descarto o conteúdo. Tudo é descarte. Quando, na verdade, você pode... Por isso que a estratégia de distribuição é tão importante. Porque, às vezes, aquele formato, ele não vai bem no Instagram. Ele vai bem também no YouTube. E a gente precisa falar de uma outra coisa. Eu nem sei como a gente tá de tempo aí, mas enfim. Já estouramos. O George daqui a pouco vem com a pergunta dele. Tá. Mas pode seguir. Tá bom, estamos aqui. Teoricamente não tem limite aqui. Quer dizer, daqui a pouco a gente tem que entregar o estúdio pra tá bom, gravar outro vídeo. Mas eu acho que, assim, a gente olha muito pra Instagram e menospreza outras redes.
TikTok tem ganhado não, né? Está num movimento incrível. Eu acho que tem criadores que têm um resultado maravilhoso lá. Só que não adianta você ir para uma rede ou outra. Cada rede tem um algoritmo. E tudo é terreno alugado. Comunidade não. Quem tá te seguindo, quem tá ali com você o tempo todo, ele tá com você porque ele gosta de você, porque E se você não tá ali e só tá reproduzindo o que tá em outro lugar, você não tá ali. Entendeu? Então, assim, eu nem acho que o reproduzir é ruim. Porque às vezes... Porque daí é o formato. Sim. Entendeu? Sim, Então, sim. às vezes, um formato que não vai bem no Instagram, ele vai bem no YouTube. Sim, sim, normal. E aí tá show. Eu vou conseguir um resultado ali. Mas eu acho que tem muito isso. Então, cara, você tem que ir pra esses outros lugares também. Não tem como. Porque senão você vai ficar refém de uma única coisa, de um único algoritmo, de um único formato, de uma única história. Aí aquela rede sai do ar, um dia, você perde tudo que você investiu naquela única rede que você tá. Por exemplo, hoje o Twitter. O Twitter, ele ainda é muito relevante pro esporte. Mas muita gente grande do esporte já saiu dele. Como é que a gente conversa sobre isso aqui? Aí a gente vai entrar no papo de redes. Entendeu? Aí é um... Aí o repeteco, aí o repeteco. Podemos falar sobre isso Aí o repeteco. inúmeras vezes, mas eu acho que sensacional. é um pensamento que a gente precisa ter nessa questão de construção de conteúdo, porque a gente não pode só se basear no algoritmo. A gente tem que fazer o que a gente quer fazer também. Tem outras pessoas procurando o que a gente tá fazendo, sabe? Eu acho que tem esse lugar. Muito bem, George. E você percebeu o entrosamento delas, né? São realmente uma dupla alinhadaça até na sociedade e tudo. Uma fala, a outra espera. Né? Coisa que eu e você, um atropela o outro. Mas segue lá, vai. Segue lá. Eu queria agradecer a nossa assessora de imprensa. Tá orgulhosa da gente. A gente A gente precisa virar a câmera depois e mostrar lá, né? Só ali. Ali é a voz da consciência. É tipo isso. Ou o olhar, no caso. Ou, no isso. caso, o olhar. É isso. Bom, Agradecimento especial. Bom, eu rolei. ou vai dar rolei, já deu? Quero ver agora. Esse é o rolê aleatório, né? Quero ver o que virá da sua mente brilhante, porque é a hora dele. Do inigualável, do inerrepetível e do único momento. George. O negócio são as risadas, né? Sem enrolar. Sem enrolar. É. Ju, você é mãe. Sim. Quando você volta o filme da sua vida, na sua relação com a sua mãe, Uhum. e que em muitos momentos você não deve ter compreendido determinadas atitudes e posturas, Uhum. quando você está hoje no dia a dia com o seu filho, nas mais variadas relações do dia a dia, quais os aprendizados que você traz e as reflexões que você faz em relação aos momentos que você não compreendeu a sua mãe? Nossa, é uma boa pergunta. Eu nem sei por onde começar a te responder, mas eu acho que a maternidade, ela muda muito da relação. Hoje a minha relação com a minha mãe é muito mais, de compreensão, de um lugar de uma nova construção, assim, sabe? E com o meu filho, eu acho que tem um lugar que é muito louco, né? Que o seu lugar de acerto é aquele lugar que, por exemplo, a minha mãe, ela não me encorajou para algumas coisas, que hoje eu falo, eu preciso encorajar o Martim nesse lugar. Ele não pode para esse meu lugar de medo aqui. E eu acho que é isso, assim. Então, por exemplo, né, falando da questão esportiva, eu falo pra minha mãe que se eu tivesse ido pro esporte de alto rendimento, talvez eu fosse uma ótima atleta. Porque eu tenho boas características para esse lugar. Só que eu não fui. E aí fica nessa questão do tipo... Eu fui para um outro lugar, eu fui pro balé. Eu fiz muitos anos de balé, eu queria me tornar bailarina profissional. E que era um desejo dela. E aí eu falo, quanto esse lugar aqui era meu, né? E hoje eu tento fazer isso com o Martim. Então, por exemplo, eu trabalho com esporte, meu marido trabalha com esporte. Talvez o Martim não vai ser do esporte. Eu preciso ter plena consciência disso. Porque é um lugar que ele pode... Eu não sei, né? Então, eu quero ir pro teatro. Então, você vai ter que ir pro teatro. Eu acho que é esse lugar... O maior aprendizado é a questão do apoio. E a maior questão é como que eu não coloco as minhas expectativas nele. Eu não quero que ele seja jornalista. Será que ele vai ser jornalista? Eu acho que eu vou passar ileso de 3.
Eu acho. Meu marido às vezes fala isso, puta, ele não pode fazer jornalismo. Ele fala, mas se tiver que fazer, ele vai fazer. Ele vai. Vai fazer. Eu não tenho muito como falar. Eu sou da família inteira, tem jornalista. Eu falo, pra mim, é natural. Meu marido é o único jornalista, eu não sou jornalista, mas ainda assim tô trabalhando com Mas você esporte, então sou trabalhando cercada com É, tudo. você tá trabalhando com jornalismo indiretamente, né, ali. Tava lá, será? Bom, pelos relatos que você trouxe nos bastidores, Talvez. já que ele gosta de falar vai Tolintias com 2 anos de idade, Turintia. né, O acabou. Martim, ele tem grande chance de ser jornalista. Ele já reporta o que acontece no isso, prédio. Ele é. É isso. Ele E ele tem uma Tem alma de E reporteiro. ele tem uma grande chance de ser de esportes radicais. Ele já reporta gran- o que acontece ele tem no uma prédio, é grande sensacional. Ele tem uma grande chance. Teve uma árvore que caiu. O Martim virou pra mim e falou assim: caiu uma árvore na rua, em cima Quantos de um anos tá? carro. O Martim tem 2 e 2 meio. anos e 8. Ah, esquece. Já era. Tava lá. Eu acho que ele tem. Tá aqui, ó, Não corre. sei se vai ser do esporte, talvez. Não, jornalista, mas é aquele plantão, feriado, ano novo, Réveillon, beleza, Tava lá. Mas ele não- eu acho que ele tem uma grande chance de ser radicais também, porque ele não tem medo. Ele não Ele tem vai medo. muito bem na Ele e a bike. bike dele, É. BMX. Isso é Vai bom. bem na bike. O Skate. George vai? O momento George hoje você resolveu duplo. Você falou, você direcionou pra um. Aí que a gente Não, mas se agora Mas não. assim, tranquilo. Agora A minha vai ser mais fácil, a minha pergunta? Hã? Não, Minha nunca é pergunta fácil. Não, Dá nunca pra é saber o que sai dessa careca brilhante. Tá. A quantidade de besteira que sai, né? O seu filho tem 1 ano e meio. É. 1 ano e meio. Qual a sua maior dor como mãe? Não vale dizer do parto. O sono. O sono é pior que o parto, eu acho. Nossa, o sono é pior que o parto. Mas É. A ausência de sono. É porque o meu filho não dorme até hoje, então eu tô. A gente trabalha na base do energético, entendeu? É isso. Energéticos que A quiserem gente fazer uma deu parceria café com a hoje gente. aqui também Mas eu acho que é uma responsabilidade, assim, que acho que ninguém está preparado para ela, né? A de educar um ser humano para o mundo. E aí, às vezes, você fica assim... Não será tem que eu tô manual, mimando? né? Não tem manual. E aí, às vezes, assim, será que eu tô mimando demais? Será que eu tô sendo muito exigente? Parece que você tá sempre se questionando, se culpando. Então, assim, acho que eu fui muito mole nisso aqui. Acho que eu tô sendo muito brava nisso daqui. Sabe, eu Nossa. acho que isso é uma coisa muito louca, né? O mundo também, falando de maternidade, o mundo não vai ser legal com o teu filho, na maior parte das vezes. Eu acho que esse é um ponto que também, né, nessa história de, sabe, ele vai passar por coisas que você não vai ter controle. Que agora que eles são pequenos, é muito fácil. É muito fácil a gente falar assim, do tipo, ai, mas será? Cara, eu tenho uma admiração profunda por jornalismo. Era a minha primeira opção de faculdade, eu fui fazer publicidade depois, enfim, era pra ter feito arquitetura, uma loucura. Mas eu tenho uma profunda admiração por essa profissão, mas eu sei de perto as dificuldades. Então é aquela história do tipo, ai, mas será? Porque a gente sabe, por exemplo, que as nossas clientes passam. Eu tenho em casa um jornalista, então eu já sei um pouco dos caminhos que ele passou. E aí você fala, ai, mas você não tem controle sobre isso. Eu acho que esse é a principal questão. Assim como você não tem controle do negócio. Você não tem filho. Você não tem como defender ele. Negócio é um tudo, né? filho. Eu não tenho controle sobre... A minha vontade é que ele continuasse na minha barriga, que ainda ali dentro já era perigoso, mas assim, entendeu? Mas assim, tava ali seguro, o mundo ainda tava ali, sabe? E agora é isso, ele tá no mundo, ele vai brincar, ele vai cair, ele vai rolar, ele vai passar por momentos difíceis na escola, no trabalho, com os relacionamentos, então não tem como proteger de tudo, né? Mantenha o Martim por perto que ele vai te contar o que tá acontecendo. O Martim, ele ensina o Léo várias coisas, né? Coisas boas. Radicais. Coisas radicais. O Léo também é radical. Tava lá. Muito bem. Radicalmente temos que encerrar o programa, já que eu tinha que usar alguma frase imbecil para isso. Meninas, foi muito legal. Foi um rolê aleatório muito bom hoje. A gente falou de várias coisas. Não, mas é muito legal porque assim, tentando, né, fechar essa linha, assim, mas hoje vocês estão à frente de um negócio que é praticamente o único, se a gente pode dizer, dentro do mercado, um pouco do que vocês falaram, né, de trazer o protagonismo de mulheres que trabalham com esporte, né, não são só atletas, não são só influenciadoras, não são só jornalistas, trabalhar a conversa das marcas com isso, e no fundo, com tudo que a gente está falando, eu fico com uma frase que a Ju falou no meio, que é assim, no esporte você não pode trabalhar pontualmente, você tem que construir narrativa.
né? E eu acho que a gente deu vários exemplos, várias trocas de ideias aqui que mostram muito isso, assim, que ou a gente tem um começo, meio e fim numa jornada, né? O esporte é sobre jornada, né? E o atleta, a vida do atleta é isso, né? Ele tem uma construção muito longa para chegar naqueles 10 segundos, 20 segundos, 1h30 de um evento esportivo, 5 horas, enfim, né? Mas é muito isso, e foi muito bacana porque acho que deu para entender um pouquinho mais da W Content e tem muita coisa ainda para trabalhar aqui. Muito obrigada do espaço, Obrigada. agradecemos e seguimos na audiência também. Demorou, mas a gente conseguiu fazer. A gente conversou no Aconteceu. fórum do futebol feminino ano passado para fazer a entrevista. Tá indo. Olha lá. Tem fórum Máquina 11 de maio. É. Tem fórum do futebol feminino dia 9 de novembro. Bom, Já está agendado. bom. Teremos Precisamos mais. de aliados, sempre. Sempre. Maquinadoesporte.com.br, @Máquina Esporte nas redes sociais. Nos vemos na próxima terça aqui no Maquinistas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!